Boa noite a todos. Nós estamos hoje diante de mais um estudo no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos continuar caminhando pela história dos discípulos de Cristo e como o Senhor trabalhou nesses homens nos primeiros dias da igreja após a subida de Jesus. Eu peço para que você, quem puder, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 15, versículo de número 22. Hoje nós vamos trabalhar do versículo 22 ao 29, mas nesse momento de leitura, nós leremos apenas o versículo 22, que introduz o assunto que queremos tratar. Atos, capítulo 15, versículo 22, diz o seguinte: Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles, e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Oremos. Senhor, Pai, eu te agradeço porque temos mais uma oportunidade de estar diante da tua palavra. Nós que somos pecadores, falhos, Senhor, nós não merecemos sequer abrir a tua palavra e estar diante de ti. Senhor, que nessa noite, nesse momento de estudo, Senhor, fale em nossos corações e em nossas mentes. Que não apenas a nossa mente conheça e reconheça os aspectos contidos aqui nesse texto que são úteis para nós nos dias de hoje, mas, Senhor, que o nosso coração se renda a ti, Pai. Que o teu Espírito Santo, tão maravilhoso, com presença tão sublime e doce, fale a nós, converta-nos, e que os frutos da conversão sejam vistos a partir do que o Senhor falará conosco neste sermão. Eu te agradeço, Senhor, peço para que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de iniciar com uma citação de um irmão nosso, um irmão anglicano e também um dos maiores escritores do século XX, C.S. Lewis. Ele diz o seguinte: se você não encontrou oposição de Satanás recentemente, provavelmente você está andando no mesmo caminho que ele. Irmãos, este homem, ele nos traz um vislumbre dessa realidade manifesta do Evangelho, que é a oposição. Não se trata aqui de um caso como daqueles famosos das pseudodoutrinas ou das falas dos grandes fenômenos de teoria da batalha espiritual ou doutrina da batalha espiritual, que ficaram muito famosos nos anos 90. Nós não estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre uma batalha entre Deus e o diabo, onde o homem entra no meio para poder determinar qual será o lado vencedor. Aqui nós estamos falando de uma batalha verdadeira, uma batalha real e ativa que os cristãos enfrentam ao longo da história. Desde os primeiros dias, o evangelho é atacado. Essa realidade, ela se manifesta de diversas formas. E uma vez que não há como vencer o Senhor do Universo, numa batalha campal, numa disputa corpo a corpo, ou até mesmo num duelo de poderes e grandezas, a principal forma de ataque aos filhos de Deus tem sido o ataque à clareza e à pureza da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. O próprio Cristo alertava sobre isso quando ele falava sobre o ladrão, em João capítulo 10, versículo número 10. O ladrão, nesse texto, aquele que vem para roubar, matar e destruir, ele não é necessariamente o diabo, mas ele é todo aquele que tenta se infiltrar no meio do povo de Deus sem que tenha passado por Jesus Cristo. Aqui o ladrão, ele representa todos aqueles que buscam adulterar a mensagem do Evangelho. E é justamente isso que nós observamos que os nossos irmãos enfrentavam no contexto do Concílio de Jerusalém. A oposição ao Evangelho não vem apenas com a perseguição, que, claro, vai ser muito evidente. Irmãos morrerão, todos os apóstolos morrerão como mártires, por exemplo, mas aqui, essa forma de oposição, onde o Evangelho é deturpado
e uma realidade alheia a ele é infiltrada no meio da igreja, tentando surrupiar a mensagem de Cristo, é isso que está acontecendo aqui. Esse tipo de enfrentamento maligno da obra do Senhor. E hoje, a nossa intenção nesse texto é observar e perceber como a igreja resiste e avança em meio a esses ataques. E como o evangelho triunfa diante daqueles que tentam adulterá-lo. A igreja, que é uma personagem ativa, é o corpo místico de Deus na terra, diante desses ladrões da verdade de Deus. E como o evangelho, ele luta e triunfa pela graça de Deus, as atribuições e as adversidades do caminho. Diante disso, nós teremos 3 pontos no estudo de hoje, e o primeiro deles trata sobre o envio. Nesse primeiro ponto, o que trataremos é da natureza corretiva, não apenas do Concílio de Jerusalém ou da segunda viagem missionária, mas da vida de todos esses apóstolos, de todos esses líderes da igreja. Como, por exemplo, todas as cartas do Novo Testamento têm este forte teor corretivo. Aqui, o apóstolo Paulo, que é muito marcado por essas cartas, nós vemos, por exemplo, falas famosas dele, como na carta aos Coríntios, na carta aos Romanos. Como eu disse, todas as cartas terão essa natureza corretiva de corrigir os erros, expulsar as heresias e fazer com que os cristãos eles vivam de modo digno, de forma digna do evangelho. E aqui, isso não é colocado de forma diferente. Acompanhado de Barnabé e outros líderes da igreja, Paulo é incumbido de levar o evangelho escrito e o resultado deste concílio de Jerusalém. Esse concílio, o teor desse escrito, dessa carta, ele vai ser mais abordado nos pontos seguintes. Mas, nesse primeiro ponto, nós vamos estudar, vamos perceber como esse escrito, essa carta, ela tem como prerrogativa tratar desta controvérsia colocada pelos judaizantes no meio do povo de Deus. Esse esforço por tornar o evangelho genuíno, explícito, compreensível e principalmente vivido no meio dos irmãos. Isso vai ser a grande preocupação dos apóstolos nas suas cartas e nessa primeira, após o concílio de Jerusalém. Na própria introdução da carta, isso fica muito explícito. A introdução, ela sempre traz um aspecto de autoridade. Isso pode ser facilmente observado em qualquer carta do Novo Testamento. E nessa, como eu disse, não é diferente. Na introdução da carta, que fica nos versículos 23 e 24, eu peço que, se você puder, você venha comigo, diz o seguinte: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Sicília, saudações. Visto que sabemos que alguns que saíram de nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbam vocês com palavras, transtornando a mente de vocês. Nesse primeiro trecho de 2 versículos, que pode soar até um pouco desconexo do restante da carta, nós vemos o início desse etos, dessa autoridade da carta que foi resultado do Concílio de Jerusalém. Aqui eu gostaria de abordar 2 pontos muito interessantes para nós observarmos. A primeira coisa é que no versículo 23, a carta vai abrir como aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Sicília, saudações. Irmãos, a palavra, a forma como eles chamam uns aos outros, fica propositalmente evidente aqui no texto. O fato de que esses irmãos, os apóstolos, os líderes da igreja, eles estão reconhecendo os gentios como irmãos em Cristo. Aqui é justamente um firmar de pés, um tratado dizendo que não é mais sobre uma questão de berço, não é mais uma questão da nação geográfica de Israel, mas de que Deus escolheu o seu povo em Cristo. E todos eles são irmãos. A natureza, aqui, primeiro traço que nos chama a atenção é justamente a quebra da barreira que outrora havia, agora de forma oficial e escrita, né? Afinal de contas, é uma carta, e essa carta ela é escrita de maneira que não fique apenas presa àqueles irmãos ali de Antioquia, mas que as outras igrejas, como era de costume, elas pudessem trocar entre si esta carta.
como, por exemplo, nós vemos com cartas do apóstolo Paulo, cartas de Pedro, isso era um costume entre as igrejas. Então, aqui, os apóstolos, os líderes da igreja em Jerusalém, estão dizendo, diante de Deus e dos homens, que os gentios são seus irmãos. Isso já é o primeiro resultado desse concílio e é bastante interessante nós percebermos como isso se manifesta aqui. O segundo é que no versículo de número 24, eles vão dizer o seguinte: visto que alguns que saíram de nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês. Irmãos, quando a carta traz o termo sem nenhuma autorização, ela quer dizer algumas verdades para nós. A primeira é que a igreja pertence ao Senhor Jesus. E ele escolheu apóstolos, presbíteros, lideranças, que nesse caso especificamente do Concílio de Jerusalém, viram o Senhor Jesus. E que o Senhor escolheu essas pessoas para que cuidassem de seu rebanho. Os dissidentes aqui, esses homens, esses judaizantes, esses homens que saíram do meio e perturbaram o povo, que pregaram um falso evangelho judaizante, que dizia que era necessário que houvesse circuncisão para que as pessoas fossem salvas ou vistas como os filhos de Deus. É muito claro como os apóstolos mostram que essas pessoas, esses dissidentes, eles saem por conta própria, sem compromisso a não ser consigo mesmos. Eles não tinham uma autorização, uma chancela de outros irmãos. E seu compromisso era com apenas os seus pares, aqueles que pensavam parecido com eles. O apóstolo Paulo vai usar uma fala semelhante no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso número 3. Ele vai dizer o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de falsos mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Meus irmãos, os pregadores do falso evangelho e também os ouvintes, aqueles que assimilam esse falso evangelho como verdade, eles não têm compromisso com a comunhão verdadeira de Jesus Cristo. Eles têm compromisso em ajuntar iguais, pares, angariar novos adeptos de suas seitas pessoais pelo medo, pela garantia de lucros ou pela comunhão baseada em motivos, em argumentos humanos, com o intuito de perturbar a comunhão e perturbar aqueles que de fato são do Senhor. Inclusive, esse verbo é muitíssimo interessante. Esse verbo perturbar, usado aqui, é tarasso ou tarassó, né, que significa perturbar, transtornar, criar confusão, anuviar a cabeça. E é interessante notar, por exemplo, que Paulo emprega a mesma palavra em Gálatas capítulo 1, verso 7 e Gálatas capítulo 5, verso 10, para se referir a esses mesmos irmãos. Se vocês quiserem depois procurar com calma, vocês podem perceber o uso dessa palavra, dessa perturbação causada por esses homens que não tinham compromisso com ninguém a não ser consigo mesmos. Então, nesse primeiro ponto, já fica claro o aspecto corretivo. Ele mostra esses homens, ele mostra os erros por trás desses homens, ele fala com a igreja, ele estabelece aqui o parentesco em Cristo, a irmandade em Cristo dos irmãos, estabelece que aqueles que saíram para tratar dessas coisas e para espalhar esse tipo de heresia, eles não são da parte do Senhor, eles são da parte deles mesmos. Então, esse aspecto corretivo das cartas do Novo Testamento já fica muito evidente aqui nesse primeiro ponto. Esse intuito de resolver problemas, consolar os irmãos fiéis, endireitar as falhas, tanto de doutrina quanto falhas pessoais e cotidianas. Eles ficam explícitos nessa primeira sessão. O segundo ponto, ele trata do testemunho dos verdadeiros pregadores. E aí é interessante porque, após eu explicar esse testemunho, nós vamos fazer um paralelo em como essa carta trata os irmãos que foram para resolver essa questão e anunciar o verdadeiro evangelho, e os outros que viam para apenas promulgar as suas heresias pessoais e a forma como eles queriam que os homens fossem vistos. Esse trecho, esse segundo trecho, ele fica no versículo 25 ao 27, e diz assim: pareceu-nos bem, chegando a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Paulo e Barnabé e Paulo.
homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas. Irmãos, se tem uma coisa que esse segundo trecho, essa segunda seção da carta, ela deixa muito clara para nós, é de que o evangelho, de forma alguma, é teórico. Ele tem uma carta e ele tem palavras escritas, afinal de contas, nós somos o povo do livro. Nós temos um livro com coisas escritas, mas ele é tudo a não ser teórico. O evangelho não trata da beleza dos discursos, ele não trata da beleza dos textos, simplesmente. Temos textos belíssimos, como Salmos, o profeta Isaías, que chamam também de o profeta poeta, que escrevia coisas belíssimas, discursos maravilhosos do apóstolo Paulo e até mesmo de Jesus Cristo. Mas o evangelho definitivamente não é sobre isso. Aqui, o lado mais duro do evangelho e também mais feio do evangelho nos é colocado. A palavra do evangelho ela é pregada através de um corpo entregue no fronte de batalha, no cultivo diário da igreja do Senhor. Aqui, Paulo e Barnabé são colocados como os amados da igreja, enquanto os dissidentes, enquanto aqueles que tentavam criar celeumas no meio do povo, eles são colocados como os homens que não tinham compromissos consigo mesmo. Os anunciantes do evangelho verdadeiro são amados por sua igreja. E mais do que isso, a credencial deles aqui é uma credencial lindíssima, mas muito dura. Eles são homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse é o ethos, a autoridade que acompanha aqueles que vão levar a mensagem do Senhor. Esses homens, eles não são revelados como grandes homens, grandes mentes do mundo, grandes filósofos, mas como homens amados e que têm todos os dias arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam que eles têm arriscado. Irmãos, a credencial dos enviados é de serem homens que todos os dias se arriscam pelo nome do Senhor. É uma ação contínua. Não tem aqui glórias do passado, no sentido de homens que lutaram bravas batalhas, homens que em sua mocidade se entregaram pela obra de Jesus, como infelizmente nós ouvimos muitas vezes. Esses homens, os mais enviados pela igreja, os homens talvez até mais maduros, eles são referenciados como aqueles a quem dia após dia se entregam pelo nome do Senhor. O próprio apóstolo Paulo terá uma fala muito forte a respeito disso em 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, onde ele diz: porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Meus irmãos, essa é uma expressão do próprio apóstolo Paulo sobre a vida que ele vivia dia após dia. Essa expressão não se dá simplesmente por ele ser um homem bom ou inteligente, mas ele diz que Deus os entregou. Aqui, Paulo não faz questão nenhuma, e mesmo a carta não faz questão nenhuma de colocar esses homens como os pioneiros no sofrimento, os campeões da dor. Mas quando eles falam que esses homens, eles se arriscam todos os dias pelo nome do Senhor Jesus Cristo, eles anunciam esses homens como discípulos do próprio Cristo. Eles sofrem pelo evangelho e isso basta. O que esses homens fazem não tem um tipo de pioneirismo, mas apenas um discípulo que segue o seu mestre. As marcas da missão são o ethos, são a autoridade dessa carta. E elas calam qualquer objeção. Como eles fazem isso à semelhança de Cristo, eu gostaria de lembrá-los de quando Jesus Cristo fora questionado se realmente estava vivo por Tomé, e o que ele faz é convidá-lo para tocar suas pisaduras. É isto que essa carta está mostrando. Esses homens que já passaram tantas coisas por Jesus Cristo, têm marcas em sua pele, em sua carne, marcas profundas da vida cristã. E é isso que acompanha a mensagem do Senhor. Aqui cabe uma aplicação pessoal a nós, que é de que a vida cristã nos deixa marcas profundas e visíveis.
É impossível que nós vivamos o Evangelho de maneira puramente teórica. É impossível que amemos a palavra do Senhor Jesus e não nos entreguemos todos os dias pelo nome dele. É necessário nos humilharmos diante do Senhor e sermos tocados por isso. É necessário sofrer pela causa de Cristo, e isso nos é motivo de muita honra. Não há sucesso ou credencial maior do que essa. Muitas vezes, nós buscamos credenciais humanas ou buscamos mostrar aquilo que temos de bom ou de belo para o mundo, quando as marcas do Evangelho são o mais profundo e o mais belo que podemos mostrar. A medida do nosso sucesso não tem a ver com independência financeira, não tem a ver com vaidade intelectual ou qualquer coisa parecida com isso. Eu gostaria de parafrasear o bispo Walter McAllister da Igreja Cristã Nova Vida, quando ele diz que a medida do sucesso de um ministério cristão é simplesmente o seu compromisso com a verdade. Nada mais que isso. Essa é a marca daqueles que anunciam o Evangelho. Agora, no terceiro ponto, e terceiro e último ponto, onde nós vamos de fato destrinchar o assunto da carta, nós vamos falar sobre um encargo, o fardo do verdadeiro evangelho. Irmãos, já nos foi extensamente tratado a questão do Concílio de Jerusalém. E eu não quero revisitar isso nos pormenores, nós temos um vasto acervo sobre isso nos arquivos de pregação e de estudos sobre o livro de Atos. Mas, irmãos, é preciso ressaltar e relembrar de que a circuncisão aqui não é mais um fator determinante. Mas isso não significa de maneira alguma que o evangelho pode ser vivido de maneira leviana, vivido de maneira descompromissada, mas o completo oposto disso. O que o texto vai nos dizer nos últimos versículos, do 28 e 29, é o seguinte: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem. Passem bem. Irmãos, observem comigo que, em primeiro lugar, e eu acredito que, se não em todos, em quase todos os estudos em que o Senhor me deu a oportunidade de tratar sobre Atos dos Apóstolos, esse tema ele veio à tona, ele veio à baila. Mas é necessário ressaltá-lo até porque a Bíblia fala sobre isso. E como é um estudo expositivo, não temos para onde correr. Alguns teólogos, inclusive, dizem que o livro de Atos dos Apóstolos poderia mudar de nome sem sofrer alteração nenhuma em seu sentido, quando renomeado para Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Irmãos, a primeira coisa do texto, da carne dessa carta, é que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais. Mais uma vez, irmãos, o Espírito Santo é trazido à tona, o Espírito Santo é colocado como uma marca por esses apóstolos, por esses homens de Deus. Aqui não é simplesmente uma reunião do Concílio de Jerusalém. Não é simplesmente pelo fato dos apóstolos terem autoridade dada por Deus, de fato, que faz com que uma decisão seja chancelada. Mas é o fato de que, em primeiro lugar, pareceu bem ao Espírito Santo. E depois a igreja não impor nada além do essencial. Mais uma vez, a declaração dos apóstolos aqui é de que a igreja é guiada pelo Espírito. Ele fala, ele atua livremente e ele guia a igreja nas tomadas de decisões. O Espírito Santo nos revela a vontade do Senhor através de sua palavra e por isso nós agimos, nunca o contrário. Cabe ressaltar que o Espírito Santo é tanto Deus quanto as outras duas pessoas da Trindade. E não apenas aquela força mística que entra nas pessoas e os faz entrar em estado de transe. Aliás, aqui no Concílio de Jerusalém, o Espírito não mostra nada disso. Pelo contrário, as decisões foram muito ordeiras e até naturais. Os irmãos usaram argumentos, usaram Bíblia, usaram raciocínio dados por Deus e principalmente usaram
os corações quebrados e regenerados pelo Espírito. Nós falaremos um pouco mais sobre a doutrina da regeneração, mas é interessante observar que o Espírito Santo aqui não causa nenhum furor eufórico, não causa nenhum estado catatônico, mas ele utiliza os irmãos em decisões da vida, normais. Só que o motivo disso nos chama muita atenção. O Espírito Santo usa esses homens em reunião para que as heresias caiam por terra e sejam desfeitas e os problemas da igreja sejam resolvidos. E principalmente para que o corpo de Cristo esteja unido nele. Irmãos, isso é algo que só o Espírito Santo pode fazer. Só ele e ninguém mais. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, tem uma fala maravilhosa sobre a função do Espírito e a função de Jesus Cristo. Eu recomendo a leitura depois com mais calma, se vocês quiserem. Glória a Deus por seu Espírito Santo. Adiante, nos são colocadas as práticas da vida da igreja, que inclusive são tratadas novamente pelo apóstolo Paulo em outras cartas. A própria carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, trata bastante disso, mas o principal que nos é descortinado aqui, e que nós talvez não tenhamos percebido em outras leituras, é que a doutrina da regeneração nos é descortinada. Irmãos, eu não quero entrar em pormenores do que significa a comida de animais sufocados ou sangue, e nós poderíamos ter um estudo baseado nisso, mas acredito que o resgate da doutrina da regeneração é tão importante e tão necessário para os dias de hoje, e nós, quando lemos, temos às vezes dificuldade de ler a Bíblia à luz das doutrinas do Espírito Santo, as doutrinas bíblicas, e identificá-las nos textos, que vale a pena nós nos debruçarmos. O que eu gostaria de falar sobre isso é que comer carne sacrificada a ídolos, beber seu sangue, comer da carne de animais sufocados, imoralidade sexual, são coisas que envolvem outras pessoas. São manifestações públicas, no sentido de não ser fechada a nós mesmos. Essas pessoas, quando compravam carne, quando iam aos mercados, e quando o apóstolo Paulo fala, os apóstolos, eles falam sobre moralidade sexual aqui, o que eles estão falando é das grandes orgias a deuses, aos cultos que eram ofertados na época e que eram comuns para as pessoas. Então, esse texto nos fala de atitudes públicas de um cristão. Inclusive, os cristãos eles eram julgados justamente por não participarem desse tipo de coisa, por não fazerem parte destes espetáculos, ou imagine, você vai na casa de uma pessoa e simplesmente não come da carne. Como eu disse, são atitudes públicas. Irmãos, a aliança de Deus com esses homens, se antes ela era manifestada pela circuncisão, e agora não há mais circuncisão, a aliança ela não é mais vista apenas na intimidade dos homens, mas na vida pública e cotidiana de cada um deles, custe o que custar. E isso fez com que cristãos fossem facilmente identificados, facilmente levados a prisões, torturados e mortos. Isso levou esses homens aos mais diferentes desfechos de suas carreiras. Mas é justamente nisso que a doutrina da regeneração se manifesta. Essa doutrina que é muito cara e muito importante, principalmente para nós, irmãos batistas, eu não sei se principalmente, mas especialmente, eu diria, por nós cristãos batistas, ela está diretamente ligada ao novo nascimento e à doutrina também da santificação. Ela é justamente a expressão física, a expressão pública, a expressão do ser daquele que é nascido de novo. Como diria Anthony Roykema, um pastor e professor de teologia sistemática, ele diz o seguinte: embora não possamos ver a regeneração, podemos ver os efeitos que ela produz na vida do regenerado. Por mais que não possa ver, e de fato só o Senhor sabe sobre a salvação, nós vemos frutos na vida de cristãos, e frutos públicos. Se a circuncisão era um sinal da aliança, que era visto pelas pessoas, que era um sinal físico dessa aliança, agora esse sinal não fica apenas restrito aos homens, mas também às mulheres, também aos seus filhos, no ambiente de trabalho e não apenas na sua intimidade.
O fato de que o Senhor mudou o coração desses homens, os salvou, o resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, aqui é explicitado por condutas diárias. Essa é a doutrina da regeneração que muitas vezes nós deixamos de lado ou não identificamos nos nossos textos. Queridos, eu já caminho para o final desse estudo e, concluindo, eu gostaria agora de relembrar os 3 pontos vistos nesse estudo e também relembrar como eles se entrelaçam. E, por último, gostaria de deixar uma última aplicação pessoal que também tem a ver com a doutrina da regeneração para nós. Em primeiro lugar, a carta, que é resultado do Concílio de Jerusalém, ela tem um forte aspecto corretivo e como objetivo unir os irmãos contra o falso evangelho e a favor do verdadeiro evangelho. Para isso, que é o segundo ponto, os homens amados pela igreja que diariamente se arriscam pelo nome do Senhor são escolhidos e chancelados, marcados pela igreja para o envio e explicação desta mensagem. O terceiro ponto é que a mensagem do evangelho acaba com o falso evangelho, desata os nós da falsa credulidade e explicita os frutos da verdadeira conversão e da regeneração. A última aplicação pessoal desse texto, ela reside em... Eu gostaria de primeiro mostrar a passagem de 2 Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 3, que diz o seguinte: no passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar que o soberano os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Meus irmãos, a doutrina da regeneração nos é cobrada diariamente. Aqui na narrativa do apóstolo Pedro parece que ele narra os nossos dias, ao mesmo tempo que parece que ele narra a controvérsia com os judaizantes. Ele fala sobre homens que se infiltram no meio do povo de Deus, pregando histórias, fábulas criadas por eles mesmos para apenas angariar bens para si, para enganar os outros. Nós vivemos tempos assim. Vivemos tempos onde o verdadeiro evangelho é atacado dia após dia, onde ao ligarmos a televisão, ao abrirmos qualquer aplicativo de internet, rede social, nós vemos ou falsos mestres falando ou sendo compartilhados por pessoas frutos de falsas conversões desses homens. Por isso, a doutrina da regeneração é tão urgente para os dias de hoje. Irmãos, tudo aquilo que fazemos explicita por quem e como fomos salvos. A aliança de Deus conosco deve ser trazida como uma marca em nossas testas com muito orgulho, ainda que isso nos arraste para as mais grotescas prisões e torturas. Como o texto de 2 Pedro também nos diz, a destruição dos que adulteram a mensagem do Evangelho não tardará. Será repentina e abrupta. Porém, a nós que esperamos no Senhor, o próprio Deus diz que vem sem demora. Portanto, meus irmãos, diante do que foi estudado aqui, mas principalmente diante do Espírito Santo de Deus, resta a nós nos humilharmos hoje e dizermos não apenas com nossos lábios, mas com nossas vidas e com nossas marcas de guerra pelo Evangelho. Ora vem, Senhor Jesus. Eu gostaria de orar agora e em seguida encerraremos esse momento. Senhor, te louvo por tua graça, te louvo por tua salvação. Pai, nós vivemos tempos onde o teu evangelho é frequentemente atacado, vilipendiado, onde falsos mestres se apresentam como detentores da sã doutrina, como detentores do evangelho de Cristo e têm arrebatado multidões, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor nos cinja de poder,
que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós para podermos explicitar a regeneração feita em nossos corações. Que nossas atitudes diárias na vida pública, em nossos trabalhos, faculdade, em nossas reuniões de amigos e familiares, nesses tempos de quarentena, o Senhor que nos salva seja explicitado em nossa vida. Que as pessoas, ao olharem para nós, não apenas vejam o Evangelho, mas ouçam também. E que esse ouvir o verdadeiro Evangelho seja acompanhado de marcas na vida. De marcas dignas daqueles que se arriscam todos os dias pelo seu nome. Senhor, nos dê coragem e ousadia para anunciar o Teu Evangelho com veemência. Ainda que isso signifique para nós o ostracismo, a perda, a morte, ou o que quer que seja. E que tão logo acordemos diante de Ti, na eternidade que nos aguarda, Senhor. Te agradeço porque um dia o mal acabará. Um dia as distorções do Evangelho cairão por terra diante de Tua presença, de Tuas marcas. E um dia estaremos contigo, sem pecado, unidos verdadeiramente, com corpos transformados. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa noite, fiquem com Deus. O texto e a pregação, o vídeo vão estar disponíveis no YouTube daqui a pouco. Então compartilhem a mensagem, estejamos bem. Espero estar com vocês em breve. A saudade é grande. Abraço.